Para com isso. Coitado da música. Tá no ar o História em Sintonia. Vem pra cá. Boa noite, galera sintonizada. Estamos de volta. Mais uma semana aí, viu? E aí, gente, beleza? Comprometido? Segunda-feira, tamo junto. Valeu, galera. Sempre agradecendo aí ao pessoal. Valeu os compartilhamentos. Valeu as curtidas e os toques também. A gente tá tentando, estamos continuando aí. E hoje, sei lá, o que foi que tu viu ultimamente aí, hein, Diego? A gente, historiador, a gente sempre tá antenado, né? O que tá acontecendo aí no mundo. Tenta, né, pelo menos. Notícias aí estranhas no nosso ministério, né? Supremo Tribunal. Ixi. Indicações estranhas acontecendo. A gente pode pensar que momentos difíceis virão pela frente. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos vivem um momento complicado também, né? Que é aquilo, hein, bicho? O que é aquilo? A pergunta é essa mesmo. Novos muros surgindo no mundo, tá, gente? E é justamente isso o nosso tema de hoje. Valeu? Vem pra cá. E aí, gente, a gente preparou esse debate hoje para vocês a respeito de uma temática de choque cultural. Um tema que é muito valioso para o Enem, ok? E a gente vai perpassar por muitos momentos da história em que a gente vai tentar explicar para vocês como esses choques culturais aconteceram em vários momentos. Onde tudo que está por baixo desses choques culturais é justamente uma ideia preconceituosa, etnocêntrica. Lembrar o conceito de etnocentrismo, né? O que é etnocentrismo, negão? Etnocentrismo é quando você utiliza a sua cultura, os seus conceitos como superiores àqueles dos povos os quais você está entrando em contato. Bem. Seja um contato por domínio, o que acontecia, por exemplo, nas expansões marítimas, seja um contato Estados Unidos e México, Exatamente. Povos vizinhos, contudo, alguém tem que pagar o muro, né, Diego? Exatamente. E aí a gente pode pensar até em uma possível temática de redação do Enem, né, gente? Esses muros na nossa civilização contemporânea. O muro ele pode ser simbolizado de várias formas. Subir o vidro no sinal é um muro que você levanta todos os dias. Quando você deixa de ir para um shopping, de andar na rua, numa praça, você tem justamente aí um muro que você sobe pelo medo no cotidiano, dentro de uma sociedade desigual, certo? Um contexto que reflete exatamente aquela mesma ideia, né? O bárbaro é o outro, é o desconhecido. Se eu não conheço, eu crio preconceitos e sigo em frente, me afastando dessas coisas que eu não quero conhecer. Agora, bárbaro, tu tocou num assunto, tu tocou num conceito aí que a história gosta de utilizar muito, né? O conceito de bárbaro. Como é que surgiu, Diego? De onde é que vem esse tal de bárbaro? E o que é o bárbaro de verdade? Será que é aquele cara que andava com um chifre mal lavado, matando todo mundo, um machado na mão, matando a doidada aí e comendo carne quase viva? E pensar o seguinte, tá bom? O termo bárbaro, a primeira referência que nós temos a ele vem lá da Grécia Antiga. Mais uma aula que nós voltamos na Grécia para explicar termos que até hoje existem, tá, gente? E galera, não acho estranho não, porque afinal de contas, a sociedade ocidental, culturalmente, filosoficamente, vem da Grécia. Não tem como a gente fugir disso. Claro, Alexandre ajudou, o Império Romano ajudou para que se perpetuasse, a Igreja Católica, cristã e depois a católica ajudaram para que se perpetuassem, os renascentistas mais uma vez, mas todos eles tiveram que sobreviver e viver com choques culturais e muitas vezes sendo chamados de bárbaros e chamando os outros de bárbaros. O outro, né? Os gregos chamavam os persas de bárbaros. Foi aí que surgiu o termo, né? É exatamente os que falavam balbuciando. É justamente blá, blá, blá. O blá 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 vem dos bárbaros. Aí a palavra
E aí é justamente tudo que está fora do mundo grego. O que não fala grego é bárbaro. Agora, lá em Roma, eles adicionaram um pouco mais. Não bastava não só falar o latim, ou aquele que não fala o latim e também não tem o quê? E aquele que não tem consciência, que não tem cultura. Então, só porque o cara não falava o latim lá em Roma, já era considerado não ter cultura. Então é bárbaro, é o escanteado. E é aí, outro. um agravante, né, nego? Pensar exatamente que foram esses próprios bárbaros, povos que viviam ao norte de Roma, começaram justamente a pressionar as fronteiras. Em certo momento, lá em 476 depois de Cristo, você tem a queda da Roma ocidental por esses povos bárbaros, que assim praticamente viviam atormentando a vida dos romanos, gente. Por isso é o bárbaro, né? Eu não conheço, eu desconheço a vida deles de fato, eu julgo eles como os bárbaros, tá bom? Isso é uma visão preconceituosa que perpassa outros momentos da história também. E a gente avança no tempo, sai lá do Império Romano, da queda do Império Romano, e a gente já bate, por exemplo, nas grandes navegações. Outro Sim. momento interessante, né, Tomás? Claro, claro, até porque o choque de culturas aí, eu costumo dizer, quem me conhece, quem já foi meu aluno, sabe, eu costumo dizer que a chegada do europeu, oficialmente, à América, era um encontro de mundos. Não é à toa que, por muito tempo, a gente chamou o mundo antigo a Europa e o novo mundo era chamada a América pelos europeus. Uma visão eurocêntrica. Eurocêntrica e etnocêntrica pelo europeu, né? O europeu via aquilo ali como lugar a dominar, porque eram atrasados, porque muitas vezes não tinham religião, não tinham cultura. A mesma deles, né? E Claro. é interessante. Aquela mesma noção de pensar o outro. Ah, vamos levar civilizações para esses povos nativos, os indígenas, os ameríndios. O E aí fardo do homem branco vem a aparecendo. cruz e a espada. Esses são os elementos presentes na colonização da América, gente. Olha aí o etnocentrismo mais uma vez aparecendo, melhor dizendo, na nossa história, ok? Então vejam que os tempos vão passando e esse homem vai ressignificando as coisas, tá bom? E isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque serviu exatamente como elemento de dominação. Ah, são inferiores, eu justifico a partir disso, ou seja, eu levo a civilização para eles. Eu vou levar a salvação da alma deles. A ideia de missionário vem daí, né? As missões jesuíticas, que tinham a função de aprender a língua nativa e de catequizar eles. É a catequese que vai durar praticamente todo o período da colonização. Contudo, a gente sabe que no fundo da colonização, o que estava em jogo, na verdade, era a questão econômica. Exatamente. Tudo isso tinha um ponto final, né? Colocar alguém para trabalhar. Porque os próprios missionários jesuítas, quando chegam aqui no Brasil, a ideia era: eu vou catequizar o índio, eu vou ensinar a religião, agora que você vai ser salvo por Deus, toma uma enxada e vai trabalhar para Deus. Exatamente. Era uma questão econômica. A gente está falando de mercantilismo também. E não esquece que as ordens religiosas enriqueceram muito. Os Claro, jesuítas, por exemplo, aqui no claro. Brasil, eles se tornaram até uma ameaça que o Marquês de Pombal chegou a expulsar. Expulsou, mandou embora. E tá aí, o Vaticano até hoje é o menor estado do mundo e Um patrimônio gigantesco. um patrimônio, bem, o Papa é eleito numa urna de 50 quilos de ouro. Eu sempre achei isso estranho. É muito ouro, né, gente? Certo? E aí a gente tem um momento diferente na história, a gente passa da colonização e vai bater, sabe aonde? Numa nova colonização, o neocolonialismo, e a gente chega novamente com um discurso atualizado. É a mesma coisa, sendo que com a roupa diferente. Um momento diferente, um contexto diferente, é o contexto da Revolução Industrial, é o contexto da necessidade de mercados consumidores. E aí você tem a matéria-prima. Matéria-prima, Para certo? garantir esses A mercados. África, a Ásia mandava, já vocês não têm indústrias, não tem problema. Mandem para nós a matéria-prima que nós mandamos o produto mais valorizado, industrializado. E aí você tem o anexo que vem junto com essas teorias, o darwinismo social, né? Pega a teoria do Darwin da seleção natural e adapta ao contexto social. Ah,
O europeu é o mais rico, é o branco, a civilização está na Europa. A África, local de negro, pode ser desprezado, pode ser dominado. E é isso que eles vão construir o discurso a partir disso. Ok? E aí tem mais praticamente 100 anos de dominação europeia sobre o mundo africano, sobre o mundo asiático. Fala mais uma coisa sobre isso, Nego, para finalizar. Gente, e aí é a partir de tudo isso que nós vemos potências sendo construídas e a Segunda Guerra Mundial acontecendo com aquela mesma ideia. O mundo tem que estar dividido entre as potências. O Hitler, a raça ariana, a raça pura. O raça purismo. germânica, né? Na verdade, as ditaduras, de maneira geral, no mundo inteiro, buscaram utilizar o discurso etnocêntrico como a função da sociedade. A nação, a pátria, né? Sendo até confundido uma coisa com a outra. Uhum. Né? O Reich confundia o próprio preconceito com uma ideia de nacionalismo. Exatamente. Nós temos que defender a pátria. Aí no final vinha, porque nós somos melhores. Exatamente, né? Cuidado, gente. Esses discursos ainda estão por aí. E aí a gente vê, para fechar mesmo de fato, afinal já passamos do nosso tempo, pensando exatamente no Donald Trump. Ok? O presidente eleito pelos Estados Unidos, pela população dos Estados Unidos democraticamente, é fato, inquestionável, mas o momento, o contexto histórico que vivemos, que possibilitou isso acontecer, né? Os Estados Unidos veio de 8 anos de gestão dos democratas e agora o Partido Republicano assume com esse discurso muito radical, com esse discurso excludente, seja ao mesmo tempo para a população mais pobre, seja para essa população de imigrantes. E será que construir muros, minha gente, é a solução que precisamos no século XXI? Pensem um pouco sobre isso, tá bom? Pensa nisso. Pensem nos muros que vocês constroem todos os dias nas mentes de vocês. E assim, falar dos Estados Unidos é fácil, mas vai na tua rua, vai na tua esquina e pensa no teu dia a dia. Quantos muros tu sobe e nem percebe muitas vezes, certo? Até porque lá nos Estados Unidos é fácil da gente perceber, até porque o presidente é Donald, o vice é o Mickey, né? Eu acho que nem o Walt Disney pensou que Donald e Mickey iam dominar aquele negócio ali. Olha aí, né? Mas, gente, como o Diego falou, abre os olhos. O mundo é muito mais do que uma redoma cor-de-rosa. Vamos agregar. A diversidade, ela traz muito mais benefício para a humanidade. Vamos pensar nisso, em agregar e não pensar nas diferenças. Quando a gente se apega às diferenças, a gente deixa de ser sintonizado. É isso aí, o História e Sintonia mais uma vez com vocês. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Valeu, galera. Abração. Fala Boa daí. semana para vocês, bons estudos, tá bom? E assim, público geral que está acompanhando a gente, não é só público do ensino médio. Galera, vai lá nos comentários e pede um conteúdo, pede um assunto, manda um debate pra gente. A gente aceita, tá? Aceita Semana que desafios. vem a gente aceita o desafio. Vem pra cá que tu vai ficar com História e Sintonia. Valeu, gente. Até a próxima.